Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Summit Missões Urbanas, Igreja Fora das Quatro Paredes. O Fique por Dentro recebe Renato Feroldi, que é pastor e idealizador da Missão Semear no Concreto. Renato, mais uma vez, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Muito obrigado pelo convite. Vamos iniciar nossa entrevista já nos explicando qual foi a sua motivação para criar a Missão Semear no Concreto e como isso se conecta com o objetivo do Summit Missões Urbanas. Semear no concreto é a gente semear no meio do caos, no meio do concreto realmente. A gente de vez em quando vê uma planta, uma flor nascendo no meio do concreto, no meio de uma calçada, até no asfalto. Eu sinceramente não tenho fé para semear e plantar lá, mas Cristo faz isso. Cristo faz florescer no meio do caos. E ele é concreto. Então nós estamos semeando no concreto, que é Cristo. E no meio da cidade, sabe que dentro das nossas comunidades há o caos, né? Há muita droga, há muita violência, há muita fome, há muito desemprego. E nós estamos aí para propagar o amor de Cristo, oferecendo para as pessoas benefícios, e com isso a gente fala do amor dele, abraça quem está precisando realmente de um abraço. Que bacana. E nós tivemos uma entrevista, inclusive, alguns meses atrás, falando sobre a Missão Semear no Concreto. Então, se você quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, está disponível no site rtmbrasil.org.br. Mas eu queria que você falasse como que existe essa ligação, como é que vocês vão agregar para essas pessoas que vão participar do Summit, falando sobre a Missão Semear no Concreto. Qual a expectativa de vocês? Nós falaremos bem pouco referente à Missão Semear no Concreto. Tá? Nós estaremos levando diversos pastores, missionários, idealizadores e projetos nas comunidades para compartilhar os seus projetos, e assim a gente poder realmente mentorear igrejas que queiram, ano que vem, implantar projetos de missões urbanas nas igrejas. Então nós estaremos realmente fortalecendo as comunidades em missão, que é realmente a igreja fora das quatro paredes. Agora, Renato, quais são os principais desafios que você tem enfrentado em suas missões urbanas e como os líderes podem ajudar a superá-los? O maior desafio é realmente conseguir entender as dores das comunidades. Quais são as dores das comunidades? É importante eu entender as dores para que eu possa implantar projetos de missões sanando aquelas dores. Né? Então, por isso que eu promovo o Missão Lab. Missão Lab é um laboratório de missões, onde vai acontecer também no Summit, onde vamos ensinar os líderes das igrejas a entender o que você tem de recursos humanos, quais profissionais que você tem na sua igreja, e usar aqueles profissionais em missão. Então, por exemplo, se eu tenho advogado, engenheiro e arquiteto, eu posso promover um mutirão regulariza, para regularizar os imóveis que estão irregulares. Se eu tenho somente advogados, um mutirão jurídico. Então, se eu tenho profissionais de RH, os mutirões de emprego, que aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, que nós promovemos. Então, entendendo o que eu tenho de recursos humanos na minha igreja, com esse laboratório de missões, eu posso entender as dores e o que eu tenho para sanar essas dores. Que bacana. Eu queria que você compartilhasse com a gente quais são os projetos, né, que você gostaria, projetos e iniciativas que vocês gostariam de ser discutidos lá no Summit. Então, nós queremos realmente discutir o que a cidade está precisando. Entendeu? Como que a gente pode alcançar uma... Por exemplo, muitos entendem assim, eu vou evangelizar, eu vou sair na rua evangelizando, eu vou lá falar do amor de Cristo das pessoas que estão em condições de rua, que estão usando droga, mas pera lá, ele vai aceitar Cristo e você vai fazer o que com ele? Vai deixar ele lá? Então, nós precisamos realmente trazer conosco ONGs, projetos sociais, para que a gente possa falar para ele, viu, olha, você acabou de aceitar Cristo, eu tenho um lugar para você. Eu tenho um lugar para você se recuperar. Eu tenho um lugar para você onde você vai ter uma qualificação profissional. Eu tenho um lugar para você onde você vai trabalhar também.
Eu tenho um lugar para você que você vai vivenciar o que é Cristo, o que é o amor de Cristo. Isso é a nossa missão, resgatar a vida, dignidade para ela. Então é por isso que nós estamos aqui. Agora, Renato, qual é a importância do compartilhamento de experiência entre os líderes de serviços sociais no contexto das missões urbanas? Totalmente importante, porque a missão não pode ficar somente em uma comunidade, os projetos não podem ficar somente numa igreja, a expertise não pode ficar somente nos líderes, isso tem que ser propagado. Então, por esse motivo, estou trazendo diversos líderes que estarão divulgando seus projetos, que estarão mentoreando para que outras igrejas, outros projetos sociais possam implantar com expertise projetos e missões. E o bacana é o que você disse, né? Através desse compartilhamento, desse suporte que vocês vão dar para as igrejas, aí de repente aquela igreja está falando assim, mas a minha igreja é pequena, tem 100 membros, tem 150 membros, até menos, 50 membros, e todo mundo tem oportunidade de fazer missões urbanas com o seu contexto, né? Então isso que é importante. De repente aquela pessoa que está sem ideia, ela vai participar do Summit e vai sair de lá com várias ideias, né? Vendo o exemplo aí de todos esses projetos que já estão em andamento e mais o assessoramento que vocês dão para essas igrejas também. Então vale muito a pena você participar também, independente do tamanho da sua igreja que você participa, né? Nós tivemos um caso de uma irmã, ela fala assim, eu só sei fazer bolo. Então, beleza, vamos fazer pão, bolo, café e oração e vamos levar esse projeto na fila do hospital. Vamos levar esse projeto no cemitério. Tem pessoas enlutadas lá, chorando. Vamos lá dar um abraço naquelas pessoas. Vamos dar um pão, um bolo, café e vamos orar por elas. Vamos num presídio. Vamos num terminal de ônibus. Tem muito lugar para a gente ir. Com um pão, bolo e oração. Então, ações simples. Eu só sei fazer pintura. Eu sou um pintor. O que eu posso servir? Peraí. Quantos enfermos tem na sua comunidade? Qual a sua rua, a viela, o escadão perto da sua casa, não está precisando de uma pintura? Vamos fazer um mutirão, vamos tratar uma praça, aquela viela, aquele escadão, a casa do enfermo. Então, tem como a gente realizar a missão. E isso é amor de Cristo. Nós não devemos esperar o outro fazer. Vamos fazer. Então, tendo 10 membros na igreja, já é suficiente para você se dedicar tantas horas, por exemplo, um sábado por mês, ou que seja um sábado no ano, para fazer a diferença. Agora mesmo você já citou um exemplo, né? Mas eu queria que você falasse mais algum exemplo de casos bem-sucedidos, né? Que possa compartilhar conosco. Caso bem sucedido aconteceu na pandemia, no mutirão de emprego, onde o seu Raimundo, ele morava na frente da igreja numa barraca, tá? Ele não tinha nenhum documento e eu sentei do lado dele junto com a voluntária tentando buscar os documentos nas redes sociais, a gente não conseguia. E aí uma voluntária veio falar para ele, pastor Renato, aquele senhor que está no fundo da igreja está te chamando, poderia ir lá? Fui lá conversar com ele e ele falou assim para mim, olha, eu sou um empresário aqui da cidade de Itu, eu estou vendo que você está investindo tempo naquele senhor e pelo jeito ele é um morador de rua, é uma pessoa em condição de rua. Será que eu posso ajudar? Eu sou um empresário aqui da cidade. Eu acho que o senhor pode, porque ele mora nessa barraca aqui da frente da igreja, sem nenhum documento. Então, eles ficaram um tempão conversando. Logo veio a secretária, levou ele para um hotel. O seu Raimundo foi para o hotel. O seu Raimundo foi num poupa-tempo, foi tirar os documentos dele, começou a trabalhar em serviços gerais da empresa, hoje é auxiliar administrativo. Nossa. Deus restaurou a vida do seu Raimundo, aceitou a Cristo, teve a sua família resgatada, sempre estou conversando com ele. Isso é amor de Cristo. Que toda a missão seja para o seu Raimundo. E que a gente possa resgatar uma pessoa. A gente não consegue mudar o mundo, jamais, não consegue. Mas cada um de nós, conseguíssemos salvar uma pessoa, já nossa missão está pronta. É verdade. Um dia eu estava conversando com um amigo, né, falando exatamente sobre isso, porque às vezes você passa no farol, aí a nossa vontade era de ajudar todo mundo, né? Muitas vezes você vê, acho que o que quebra a gente é você ver uma mãe com um bebê no colo pedindo no farol.
Isso é muito, muito triste, né? Essa situação. Aqui, até perto da rádio aqui, na parte do retorno, você passa lá, tem um monte de criança, assim, é bem complicado. Mas é o que você falou, a gente não consegue ajudar todo mundo, né? E a gente fica meio assim, mas será que eu estou errado? Porque eu queria ajudar todo mundo. Aí você fica frustrado, porque você não consegue, né? Você não tem moeda suficiente, você não tem dinheiro suficiente, você não tem tempo suficiente para ajudar todo mundo. Mas é o que você falou, a importância de fazer a nossa parte. Muitas vezes, até com as pessoas que estão mais próximas, né? Com o nosso vizinho, com a pessoa que mora ali do lado da igreja, como você falou desse senhor. Às vezes a pessoa está ali, na nossa frente, e a gente muitas vezes não vê porque está olhando para fora e tem a pessoa, talvez, na nossa família passando uma dificuldade, né? O próprio Cristo, ele fala para nós em todo mundo pregar o evangelho. Sendo que tem pessoas na nossa família que não conhecem a Cristo, na nossa rua não conhecem a Cristo, no nosso bairro, na nossa comunidade. Precisamos fazer a lição de casa. Por muitas vezes a gente convida para ir na igreja, não vai na igreja, não vai. Mas quando tem um benefício na igreja, quando tem uma ação na igreja, quando tem um mutirão na igreja, ele vai lá pedir ajuda. É a oportunidade de você falar, isso aqui é amor de Cristo. Não queremos nada de você, só queremos compartilhar desse amor. É por isso que existe a missão urbana, para que a gente possa alcançar essas pessoas que não vão numa igreja. É o evangelho realmente sendo assertivo, que a gente possa ser assertivo e alcançar essas pessoas. Renato, como você enxerga o papel das igrejas na promoção de iniciativas sociais dentro das comunidades urbanas? Você pode falar qual é a maior dificuldade que as igrejas encontram de implementar projetos sociais hoje? Eu acho que recursos humanos e também aquele que toma a frente para realizar a missão. Porque é trabalhoso. É igual canto coral. Hoje canto coral está em falência nas igrejas. Por quê? Dá trabalho você ensaiar, angariar pessoas para a gente fazer uma apresentação e tal. Então é difícil você liderar projetos de missões. Também tem muito ego também. Por exemplo, vai sobressair a missão. Então, queira ou não, tem essas dificuldades. Estamos aqui realmente para pegar o megafone e falar: meus irmãos, precisamos fazer missão. Meus irmãos, precisamos realizar projetos sociais nas comunidades, que é a maneira assertiva para que a gente possa propagar o amor de Cristo. Então, a igreja tem recursos humanos e a igreja tem, sim, aqueles que têm vontade e não têm a oportunidade. Então, que os pastores possam dar oportunidade para aquele que quer realmente alavancar as missões nas igrejas, para que a igreja possa realmente sair para fora. É um despertamento, né, para as igrejas. E você sabe que no mês passado eu fui no aniversário de uma igreja que estava completando 4 anos aqui em São Paulo. Uma igreja bem pequenininha, tinha uns 40 membros, assim, 50 membros, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a missão urbana delas, né? O trabalho social que eles fazem com a comunidade. Uma igreja está muito perto de uma comunidade e, inclusive, agora, nessa situação que nós tivemos lá no Sul, eles enviaram um caminhão com mantimentos, roupas e tudo para lá. Uma igreja com 40 membros, você pensa, né? E aí, se a gente comparar com outras igrejas, de repente, maiores, é o que você falou, falta talvez um despertamento dessas igrejas, porque muitas vezes uma igreja pequenininha está fazendo muito mais do que a igreja com 1000 membros, né? Por quê? O que explica isso? Então, falta iniciativa, falta força de vontade realmente de colocar à frente o projeto de missões. Por muitas vezes as igrejas realizam cultos de missões, mas é por um viés realmente da libertação, vamos colocar assim. É um culto de missões, mas aqui vai ter o derramamento do fogo de Deus, tal. Então, nós temos que fazer missão e tem que ter um despertamento para realmente abraçar aquele que está mal cheiroso. Aquela pessoa que está em condição de rua, aquela pessoa que está desempregada. Então, nós temos que realmente alcançar. Isso é Cristo. Se Jesus Cristo viesse novamente, ele estaria na rua Santa Ifigênia, lá na Cracolândia, para abraçar aquelas pessoas, resgatar aquelas pessoas. E que possamos alcançar essas pessoas e falar: viu, tem um Cristo que morreu na cruz para te salvar. Ele veio te resgatar. Vamos comigo? E abraçar aquela pessoa e tirar ela daquele lugar. Então, é isso. Nós precisamos realmente ter um despertamento da igreja, que
o cultuar de Deus não é somente no domingo. O cultuar de Deus é todos os dias, quando a gente resgata pessoas das ruas, resgata uma família que está num caos, por exemplo. Então é isso, essa é a nossa missão. Que importante falar sobre isso, mas também vamos falar sobre a ponte de tudo isso, que é o evento, né? O Summit Missões Urbanas. Conta pra gente qual é a agenda do evento. Bom, vamos lá. O Dia Manso começa a cantar às 10 horas da manhã. Aí depois vem no dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã, na Avenida Mofarrege 1024, na Vila Leopoldina, na IAR Church. Não será transmitido, porque como precisa realmente ter uma interatividade com as pessoas presentes, então não será transmitido, infelizmente, tá? Então começa às 10 horas com o Dia Manso, e aí depois vem o Vini Baggio falando um pouco da importância do marketing junto com as missões urbanas para você divulgar. Vai ter também o Daniel Beltrão, que é o pastor lá da IAR Church. Famoso falando Daniel Beltrão. Então... Já apresentou, inclusive, Missão Notícia aqui na RT. Então. E ele vai falar um pouco da Viva, do projeto dele. André e Lorene, eles são da Bahia e eles são um casal em missão, então eles vão falar um pouco do projeto deles. Estará cantando com a gente lá o Van Ois, que já esteve aqui também na rádio. O Paulo Gomes, que é o pastor do iMove, que é a Igreja em Movimento, também tem projetos e missões para compartilhar com a gente. O pastor Paulinho, da Missão Sena, ele está inserido na Cracolândia. Né? O Mensageiro Rap Cristão também estará cantando com a gente. O Marcel Lins, do CAD Brasil, também compartilhando seus projetos. O Ministério Origem, que é um canto coral lindo também, profissional. O pastor Diego, da Unidade São Paulo, compartilhando seus projetos que ele tem de missões urbanas aqui em São Paulo. O pastor Daniel Tchetcho, da Rede Social do Centro também. O Coral Gospel também participando conosco. O pastor José Marcos, lá de Pernambuco, do Instituto Solidário da Igreja Batista Coqueiral, estará conosco, né? E estaremos também doando 26 óculos com a Missão Visão, onde são crianças carentes lá de Osasco e que nós arrecadamos recursos para doar óculos para as crianças poderem estudar e ler a Bíblia também. Então, isso é um pouco do que a gente vai compartilhar de missão. E que esteja conosco, é gratuito, não paga nada. Só leva um alimento lá, 1 quilo de alimento, para que a gente possa formar cestas básicas para doar para as pessoas que precisam. Você falou que vai ter gente de todos os lugares, né? Então fica a dica para você que está ouvindo, tem tempo ainda para você vir para cá, para São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a IAR Church, né? Eu já fui lá, acho que uma vez só. Se eu não me engano, fica perto da estação, né? Perto da estação. E ali você... Então, uma informação já importante, está perto da estação. Você tem vários hotéis ali na região também, né? Que dá para as pessoas, de repente, vão vir de outros lugares se hospedar. E o que mais que a gente tem ali? O Ceasa. O Ceasa. Perto do Ceasa. Melhor ponto de referência, Ceasa. Perto do Ceasa. Então, dá para vir todo mundo de todos os lugares, né? Para participar desse evento, que vai ser só no dia 6? Vai ser dia 9, né? Dia 9. Dia 9 de novembro. Das 10 da manhã às 18 horas. Ótimo. Então, e você falou que o evento é gratuito, não? É gratuito. Para participar, tem que fazer inscrição no site? Faz inscrição no link que está lá no Instagram, Missão Semear no Concreto. Ótimo. Que experiência você teve do último evento, né, do Summit do ano passado, desse ano que vocês manteram, né, e que estão evoluindo? Tá. Nós implantamos, mediante entendimento no Summit do ano passado, a Missão Visão. Então, a Missão Visão estava participando conosco um empresário no segmento de fabricação de óculos e nós implantamos a Missão Visão que a gente oferece para as comunidades. Exame gratuito, a armação é gratuita, a pessoa paga somente o custo da lente, mas esse valor do custo serve para que a gente possa doar óculos completo para as crianças carentes, em vulnerabilidade social. Então, é um projeto que nasceu no Summit do ano passado. Perfeito. Entendeu? O mutirão de emprego. É triste falar isso, mas eu tenho falado para as igrejas. A prioridade das pessoas participarem do mutirão de emprego são aquelas pessoas assistidas com cestas básicas. Nenhuma pessoa assistida com cestas básicas esse ano
participou do mutirão de emprego, pra você ter uma ideia. Então eu vou usar o Summit para entender realmente e não colocar mais a prioridade no mutirão de emprego. Eu já estou fechando acordos com universidades para que a gente possa trazer médicos, trazer advogados, trazer outros serviços para as comunidades, também ter um mutirão de emprego, mas não é a prioridade mais. Entendeu? A gente está entendendo que nós temos que mudar o foco da missão do ano que vem. Então, com isso, a gente vai sempre reformulando. Por isso que eu falo, é um laboratório de missão. A gente vai entendendo as dores das comunidades e vamos escrevendo projetos e sempre mudando o jeito de propagar o amor de Cristo. Renato, e qual é a expectativa desse ano? Quantas pessoas vocês esperam receber? Olha, a igreja é bem grande, né? Sinceramente, eu não tenho esse número na mente, tá? Mas eu espero que a gente consiga encher aquela igreja lá, que as pessoas possam realmente estar sedentas em conhecer projetos e missões e depois chame a gente para que a gente possa mentorear elas para implantar missões nas suas igrejas. Lembrando que o evento é gratuito, gente, então você de São Paulo não pode perder, tá bom? Recebemos a participação do Edu Chaclian, que está em Florianópolis, mas ele vive em Florianópolis e aqui em São Paulo. Ele vai fazendo sempre um tour, né, por esses dois lugares aí. E ele falou o seguinte: Jesus nos ensinou a fazer missões urbanas, sendo sensível ao sofrimento e necessidade do povo primeiro, e dosou bem isso antes de abençoá-los com a mensagem. Um abraço aí pro Edu participando com a gente. O Jaime, lá em Muriaé, Minas Gerais, também está conosco, mandando abraço aí, falou que está gostando muito da entrevista. Você comentou de Itu, né? Foi tu. Tupã, temos ouvinte lá, a Lúcia, que inclusive está mandando um abraço para você também, falou que está acompanhando. Muito obrigado aí pela participação. E eu queria que você falasse agora essa questão dos participantes que estarão nesse evento, né? Como é que vocês fizeram a seleção? Que, por sinal, foi muito bem feita, né? Esses palestrantes, eles podem, porque de repente alguém está ouvindo a gente quer participar das próximas, assim, na parte de palestra. Como é que funciona essa seleção que vocês fazem? Então, é só nos contatar no direct na Missão Seminário Concreto e que a gente coloca você na programação do ano que vem. Vai ser um prazer, né? Para que a gente possa conhecer o seu projeto e também no ano que vem você poder divulgar e falar o que você está fazendo e compartilhar. A chave principal é poder você compartilhar e mentorear aqueles que querem implantar e replicar o seu trabalho de missão. A nossa chave geral é que possam replicar o nosso trabalho. Não queremos só para nós. Eu não quero a Missão Seminário Concreto só para mim. Eu quero que outros líderes possam replicar o trabalho de missão e assim propagar o Evangelho de Cristo. Isso é Cristo, isso é amor. E que a gente possa esse compartilhar sempre. Renato, e qual é a expectativa para o futuro? Vocês pensam em levar o Summit para outras regiões do país? É o que arde o meu coração. Realmente o Brasil todo, né, poder abraçar o Summit Missões Urbanas e ter edições em todo o estado, principalmente no Nordeste brasileiro, onde tem uma sede muito grande de missões, né, que a missão não seja a missão Seminário Concreto, que seja a missão Semear no Deserto. E a gente poder propagar o amor dele. É um desafio, né? É o mesmo nosso aqui da rádio querer fazer encontro de ouvintes em todos os lugares, né? Já tem alguns lugares que são fixos e a gente queria expandir muito mais. Só que envolve muitas questões, a gente sabe disso. Mas já tem algum lugar assim que de repente já está quase chegando lá? Recife. Inclusive o José Marcos vai estar com a gente e espero que no próximo ano a gente consiga fazer algo lá também. Que bacana. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar as redes de contato, o Instagram, como as pessoas podem participar novamente, pode reforçar. Muito bem. Acesse lá o Instagram Missão Semear no Concreto, faça a sua inscrição, esteja conosco. Compartilhe, dê um print na postagem, compartilhe nas suas redes, nos marca que a gente reposta, coloca a gente como colaborador, a gente também colabora. A rede social é um megafone, onde a gente compartilha nossos projetos. Então vai lá, Missão Semear Concreto.
Perfeito. E o tema de hoje foi Summit Missões Urbanas, Igreja Fora das Quatro Paredes. A entrevista foi com Renato Ferold, que é pastor e idealizador da missão Semear no Concreto. Renato, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço vocês. Deus que abençoe. Até mais. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe muito essa entrevista, que por sinal, Luana, foi ótima. um forte abraço para todos.